Saudação de paz, guerreiros. Fazer mais um vídeo aqui com um determinado propósito, né, onde eu estou trabalhando ali nos meus vídeos sobre crítica textual, onde envolve manuscrito, versões, antes de chegar nas versões, manuscrito, edições e traduções, né, até chegar em versões. Temos que entender que dentro das próprias edições, como eu falei, ela já tem as suas variações. Dentro das próprias edições aqui, e até então eu tinha mostrado ali um exemplo do texto do Reception, né? Sendo essa também uma edição, mas existe mais. Então, dentro das edições, seja ela o texto Reception aqui, ó, seja o texto Reception, seja ela o texto aqui bizantino, seja ela o texto bizantino, seja o texto, seja aqui o texto majoritário, e seja também o famoso texto crítico, né? Aqui, ó, texto crítico, RCS, para não ficar pluralizado, que é o famoso texto crítico, que também é conhecido como eclético. Texto crítico, aqui são as edições. Então temos que entender que essas edições, ela tem as suas variações ali. E as variações, aqui ó, as suas variações, tão ortográfica, tem ali suas variações morfológicas e às vezes tem as suas variações de ordem das palavras. Aqui ó, ordem das palavras. Mas lembrando que nenhuma dessas variações altera significativamente, né, o sentido. Aqui, ó, altera significativamente o sentido. Nenhuma dessas variações altera ali significativamente o sentido. Saindo da frente para vocês verem. E aqui vocês observam que primeiro eu coloquei o texto Reception, né? Aqui ó, o texto Reception, sido pela sigla TR, e vou colocar aqui também, o outro foi o bizantino, aqui, ó, texto bizantino, o outro que eu coloquei foi o texto majoritário, que seria aqui o 3, né? Texto majoritário, famoso TM, e o terceiro, que seria o quarto aqui, o texto crítico, né? O texto Reception é muito falado também, que é o texto recebido. O texto eclético, ele é a junção ou melhor dizendo, o texto majoritário, ele é a junção aqui, ó, a junção de todos os manuscritos, como eles se comportam, em suas maioria, de uma mesma forma, de um mesmo parecer, de um mesmo modo, de semelhante modo. Então esse é uma reconstrução aqui ó, de todos os manuscritos, uma reconstrução de todos os manuscritos, que aparecem na sua maioria, na sua mesma forma, no seu mesmo jeito de ver. Então esse é o texto majoritário. O texto Reception, né, que é um texto recebido ali. Você vê que o texto crítico, também considerado aqui como texto eclético,
juntar ali. Vai juntar, você vê ali de todos ali. Tendo ali a reconstrução, né? Fazendo também, todos eles são a reconstrução de um determinado propósito. Aqui, ó, a reconstrução. Ó, o ajuntar de todos os manuscritos dentro de uma reconstrução. E aqui envolve tanto o texto, tanto o manuscrito aqui, melhor dizendo, alexandrino, bizantino, ou também o próprio ocidental e etc. Aqui, ó, os manuscritos, aí seja eles alexandrino, bizantino e também ocidental. Os ocidentais, né? E etc. Aí eles juntam todos esses, ou seja, a Eclético pega parte por parte ali para ter uma reconstrução, um determinado propósito para alcançar, né, um Novo Testamento ali mais apurado. Então esse aqui é o texto crítico, esse é o texto majoritário aí, que é uma reconstrução de todos os manuscritos que se comportam de um tal formato, né, de um tal jeito, de uma tal maneira, saindo da frente para que vocês possam ver aí. E você vê que esse texto crítico, ele tem as suas determinadas obras, né? Cada um deles tem suas determinadas obras. Já o texto bizantino, ele procura representar a tradução ali, né, mais bizantina, que predominava ali na Idade Média. Ele procura aqui apresentar um texto ali mais bizantino, ali que dentro da Idade Média, né, ele foi bem manifestado. Deixa eu botar ele aqui. Dentro da Idade Média, ele apresenta, ele constrói ali, né, uma edição onde vai apresentar muito só textos bizantinos, que foi apresentado de uma forma ali dentro do período da famosa Idade Média, saindo da frente para vocês verem, como eu disse. E o famoso texto crítico que eu falei traz essa avaliação de todos os manuscritos disponíveis, seja o alexandrino, o bizantino e os ocidental, buscando ali reconstruir uma forma mais ativa, né, do próprio texto. E por último, o próximo texto, que é o texto recéptico, que já é uma tradição, né, editorial, iniciada ali no século XVI. Por isso que eu deixei ele aqui por último, ó. O texto recéptico, que foi um dos que eu mais falei. Já é uma edição, né? Já a edição, uma construção editorial ali do século XVI. Aí tem as suas várias edições, que eu tinha até falado, do Scriven, né, Erasmo, Eusebi, Beza, Nestor Aland, Robson, Pierpont, USB Quinta, né? Então esses aqui são da onde vem as traduções que chegam dentro das suas versões. Lembrando que todas essas edições aqui, elas têm as suas variações, seja elas ortográficas, morfológicas ou umas ordens das palavras ali que pode estar diferenciada de uma edição para outra. O texto recéptico, que foi o primeiro aqui, só que eu deixei por último, ele é uma edição com a construção editorial do século XVI, onde teve vários editores. O texto maçorético é uma avaliação que eles fazem ali dentro de todos os manuscritos e pega os manuscritos que mais se comportavam de uma tal forma e pega e faz então uma reconstrução majoritária de todos esses manuscritos.
o bizantino, também uma avaliação dentro do propósito de reconstruir todo o texto que estava ali voltado para o termo bizantino, que apresentava e foi manifestado de uma tal forma dentro da Idade Média. E o texto crítico também foi uma avaliação de todos os manuscritos que eram disponíveis, seja eles alexandrino, bizantino ou ocidental, entre outros, né, para trazer uma reconstrução ativa dentro ali de um ponto melhor, mais apurado, voltado para o Novo Testamento. Olha aí para vocês verem. Isso aí é o processo da Bíblia para chegar até nós.